E no nosso quadro PET dessa tarde, nós vamos conversar com a médica veterinária, a Débora Mantovani, sobre os cuidados com os pets no inverno. Mas a Débora hoje está me devendo, gente, só porque é comigo. Não trouxe nenhum petzinho, eu tava quase trazendo caramelo junto, vocês soubessem. Não, é um absurdo. Não, sem cachorro aqui a demonstração não fica apropriada. Não fica, né? Boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, Núbia, tudo bem, e você? Tudo certo também. Então, Dé, pra gente começar, por que a vacinação ela é tão importante? Porque às vezes os tutores ficam, mas eu preciso realmente? Como que funciona essa questão do esquema de vacinação nos pets para essa época do ano? Então, assim, a gente tem que lembrar que é igual nos humanos, nas crianças. Então, quando a gente vacina os animais, a gente cria uma barreira para as doenças se propagarem, né? Então, a vacinação ela é essencial para a gente evitar essa contaminação entre um animal e outro. Então, principalmente para os animais que frequentam creches, hotéis, até mesmo o banho e tosa, que é um monte de animal junto, um animal não vacinado pode significar 3 doentes. Então, essa é a importância da vacinação. E isso que você falou é importante, porque às vezes os tutores ficam, mas o meu pet só fica em casa. Mas esquece que vai para o banho, que tem contato com outros animais, então tudo isso tem que levar em consideração, né? Sim, porque a gente não tem como controlar eles o tempo todo, né? Então, às vezes a gente fala, ai, meu pet não vai na creche. Mas quando você passeia com ele na rua, o primeiro animal que ele vem, ele vai cheirar o focinho. Então, eles mantêm um contato muito próximo, né? Então, a não ser que o seu animal realmente não tenha contato nenhum com outro pet, a vacinação é de extrema importância. A gente esquece também, às vezes, do animal que vem visitar a gente. Acontece bastante com o gato, né? Gato, nesse caso, não tem a vacina para gripe, mas eles falam assim, meu gato não sai de casa. Mas já aconteceu de um amigo vir e trazer o gato para dentro de outro gato para dentro de casa, né? Então, a gente tem que pensar em todo o contato que um animal tem com o outro. E como que é esse esquema de vacinação no caso da gripe nos pets? É só para os cachorros, então, Débora? Isso. Então, ela é uma vacina que ela protege contra alguns vírus e também uma bactéria que causa aí uma doença respiratória, né? Então, quando você faz a vacina, evita que ele pegue essa doença que causa os sinais clínicos clássicos da gripe. Tosse, muita secreção purulenta, espirros, pode evoluir para uma pneumonia. E tem algumas raças que têm mais disponibilidade ou não? Isso é para todos os tipos de cães? É para todos os tipos. De novo, extrapolando para a medicina humana, né? Então, filhotes, idosos ou animais com imunocomprometimento vão ser mais susceptíveis. E a gente tem que cuidar ainda mais com aqueles que têm o narizinho curtinho, porque eles já têm dificuldade respiratória. Então, qualquer coisa que afete esse pulmão deles ou a capacidade deles de pegar oxigênio, né? Então, essa secreção nasal pode piorar muito a qualidade de vida. E como que os humanos podem identificar que o pet pode estar com algum sintoma gripal, por exemplo? O principal vai ser pegar essa tosse inicial, porque quando vem a secreção já é uma evolução da doença, né? Então, assim, tosse em cães é um pouquinho preocupante, a gente tem que sempre ficar de olho. Porque se não for uma gripe, uma traqueite, né, ela pode ser até uma doença cardíaca. Não é tão comum que nem a gente eles ficarem tossindo, né? Então, quando a gente pega isso, é importante correr pro veterinário. Esses dias o meu caramelo também, esses dias o Shih Tzu já tem o costume de espirrar mais. Até uma questão de comportamento para eles chamarem a atenção. Ele tava espirrando mais além do possível. Eu falei, não, caramelo, não precisa ficar gripado, já tá muito cedo. Então, quando tá, às vezes, com algum sintoma, alguma coisa, pode levar já para tomar essa vacinação? É igual os humanos, tem que esperar os sintomas passar? É igual os humanos, tá? A vacinação, ela é prévia, né? Ela é preventiva. Se o animal chega a adquirir a doença e desenvolver sinal clínico, daí a gente tem que tratar primeiro. Então, assim, um espirro, às vezes eles espirram porque tem alguma coisinha no nariz, igual você falou, para chamar atenção. A gente tem que ficar de olho e conhecer nosso animal, né? Não é todo espirro que a gente tem que correr pro veterinário. Mas agora, secreção purulenta, principalmente no nariz, ou aquele espirro, aquela tosse que não cessa, daí a gente tem que se preocupar. Ideia a respeito da vacinação aplicável, a injetável e a intranasal. Como que é a diferenciação? Porque até alguns os tutores ficam, mas qual que eu vou escolher para aplicar no meu cachorro, por exemplo? Então, eu acho essa uma evolução muito legal da medicina, né? Quando a vacina ela não precisa ser uma injeção. Então, hoje a gente tem a vacina da gripe injetável, que o primeiro protocolo dela são 2 doses, com 21 dias de intervalo. Então, você aplica uma, 21 dias você aplica a outra. Ela é um pouco mais acessível, essa vacina. E depois, reforço anual. Injetável, demora aí até 14 dias para o animal adquirir a imunidade.
Então, digamos assim, você vai viajar, final do ano vai deixar na creche. Porque apesar da gente estar falando de gripe, de parecer que tem a ver com o inverno, um pouco tem, mas a todo momento você pode pegar o vírus de outro cão. Então, você vai deixar no final do ano ali e você vai viajar daqui uma semana. Não adianta vacinar agora, vai demorar uns 14 dias para esse animal adquirir imunidade. E daí a gente vem com a nova tecnologia, que são as vacinas ou intraoral ou intranasal, que é igual o Zé Gotinha lá. Né? É um líquido que você aplica no nariz ou na boca. Ele estimula a imunidade tanto quanto, mas em até 48 horas ele já está imune às doenças. Então a imunidade ela é muito mais rápida. Ela é um pouco mais cara, mas ela é dose única, daí reforço anual, mas o primeiro protocolo é único. E ela não dói, né? Assim, eles não amam também, tá? Porque você vai no nariz, eles também odeiam. Mas acho que odeiam menos do que injetável. Porque a gente já tem, às vezes, um receio, né? E isso que você falou, eu até ia te perguntar do custo-benefício, mas às vezes esquece que a outra injetável, por exemplo, tem que levar depois de 14 dias novamente. Então, tem todo aquele esquema. Às vezes, vai pensar, mas ela tem um custo um pouquinho a mais. Mas o conforto, às vezes, é tão ocorrido também no nosso dia a dia, então pensar, já levo lá, pronto, já resolveu e em 48 horas vai estar ok. E não chega nem perto do dobro. Então, assim, eu considero uma diferença que só de ser 2 e 1, ela fica mais barata, com certeza, né? Então, vale mais a pena. É mais rápido e mais eficiente e indolor. Então, os casos para indicar essa, independente, vai ser do que o tutor escolher e dependendo do que ele sabe, do que o cachorro dele pode apresentar para escolher qual dessas formas, Isso. Tem uma questão de idade também. Hoje, a intranasal, a gente consegue fazer ela mais cedo. Então, a partir ali de 3 semanas já dá para fazer. A injetável é a partir de 6, 8 semanas. Então, tem essa questão e também a preferência do tutor. Às vezes, como a intranasal não é tão nova assim, às vezes ele já vem vacinando com a injetável há tempos. Então, para fazer o reforço anual com a injetável, também é uma vacininha só, é rapidinho. Daí o animal já está imune, então daí faz sentido continuar com a injetável. E sobre a tosa durante esse período, porque acho que os tutores ficam com bastante receio. Até eu também tosei o caramelo esses dias, mas já tá ficando peludão de novo. Eu falei, opa, o inverno chegou, acho que vai ter que ter mais uma tosse. Como que é esses cuidados que tem que ter, Débora? A gente tem que lembrar que o pelo para o cão, ele é sempre termorregulador. Ou seja, ele teoricamente nem esquenta nem esfria. Ele mantém a temperatura do corpo. Né? Então, no verão, a gente não precisa tosar o animal peludo e no inverno, a gente também não precisa deixar o pelo crescer mais do que o necessário. É a capa do pelo principal ali que vai fazer o serviço. Né? O que a gente tem que cuidar mais é quando a gente põe muita roupinha neles, para ajudar quando está muito frio, dos que tem pelo comprido, porque isso embola. E embola lá a base do pelo. E daí depois, para você tirar essa roupa, daí você não consegue desembolar, às vezes tem que tosar ele, deixar ele bem peladinho. Então, tem que sempre cuidar com essa parte. A questão, então, da roupinha tem que cuidar muito com relação a uma coisa, assim, super de extrema necessidade, digamos, que precisa, ou depende muito? Não é. Não no frio que a gente acompanha aqui, né? Então, assim, o cachorro que fica dentro de casa, é bem mais tranquila essa regulação térmica deles. A roupinha, ela é essencial, ela é legal para quando você vai sair de casa, se tem muito vento, se o animal fica fora de casa, mas tem que cuidar, ou com o pelo comprido, ou também de não deixar essa roupinha úmida, porque digamos que ele está úmido embaixo, né, pegou um sereno, daí você põe uma roupinha, então vai ficar umedecido ali, com a limpeza dessa roupinha, né? Então, assim, bem cuidada, a roupinha é bem-vinda, mas ela tem que ter os seus cuidados. E a respeito, para a gente falar, dos cães que dormem fora de casa. Independente, às vezes tem a casinha lá e fica lá no cantinho, no quintal. Até nos dias de frio, de noite, como que tem que ser esses cuidados? A gente tem que cuidar com o sereno mesmo, né? Então, uma casinha ela é essencial para evitar que ele pegue aquele vento direto, né? E pegue a umidade. Então, uma casinha que não segure umidade. Então, se der para pôr uma cobertinha para ele se aconchegar, ficar mais aquecido, né? Então, esse é o principal para eles no inverno, assim, né? E, quando possível, pôr para dentro de casa nas noites mais frias. Porque a gente sabe que não é tão comum o frio aqui, mas quando ele vem, às vezes ele vem meio pesado. E para a gente contar sobre a hidratação das patinhas nos dias mais frios, como que tem que ser esses cuidados? Porque, às vezes, como você falou, os pets saem para passear e aí os humanos ficam, depois como que tem que ser essa higienização, essa hidratação, como que funciona? Quando a gente fala do inverno,
bem parecido com o nosso também. A pele resseca, ela perde ali a hidratação dela, né? Então resseca, as patinhas pode ficar quebradiça, ela pode machucar. Então a gente pode passar um hidratante igual a gente passa no nosso lábio, né? Um hidratante específico para patinhas, pode ser manipulado, inclusive. Mas a gente tem que hidratar, porque no inverno a pele deles tende a ressecar assim como a nossa. Olha só, interessante. E até às vezes a questão, às vezes o pega a patinha assim e vê que tá mais áspera e tal, então é super indicado fazer essa hidratação. A gente tem que cuidar porque, novamente, né, é muito parecido com a gente, dá para extrapolar quase tudo para o humano. A patinha muito hidratada, ela também é mais sensível. Então, se você costuma passear em asfalto, em terrenos mais ásperos, a patinha muito hidratada, ela também vai machucar, porque ela é mais sensível, né? Então, às vezes resseca ou às vezes faz calo, porque tá andando nesse lugar mais áspero, né? Então, tem que cuidar com essa hidratação também, se é um cachorro de grande porte, um cachorro que você passeia bastante. Agora, o cachorrinho de dentro de casa tem que hidratar e deixar ele bem maciozinho. E sobre os passeios, atividade física, porque às vezes eles ficam tão lá, quietinhos, eu vejo, o Caramelo não pode ver um friozinho que já fica lá todo embolado, parece que tá vindo frio assim, ó, do Polo Norte. Como que tem que ser essa atividade física, essa coisa de manter eles na rotina e em atividade? A gente tem que lembrar que no inverno eles vão gastar mais energia para manter a temperatura do corpo, então às vezes eles vão comer mais e se a gente cessar com a atividade física, eles tendem a ganhar mais peso. Então, tentar, às vezes, fazer uma atividade física indoor, né? Então, fazer um exercício em casa. Hoje, a gente tem as empresas de fisioterapia pet, que às vezes é uma saída para fazer uma esteira aquática, fazer um exercício indoor, num ambiente controlado de temperatura, né? Para os animais, que às vezes você não tem tempo em casa para brincar com ele, no que você passeava fora, se tiver muito frio, não vai ser indicado, né? Então, principalmente chovendo, chuviscando, né? O pelo deles depois fica molhado, então é um pouco mais complicado. Mas tentar não parar com a atividade física, porque senão isso vai trazer consequências para o verão. A gente já fica mais preguiçoso, eles também, então aquela questão, tentar manter a rotina, isso, né? E daí a gente falou bastante nos pets, mas no caso dos gatos, tanto a roupinha, a hidratação das patinhas, como que tem que ser? Porque os gatos, eles já têm um universo à parte, né? É um universo à parte. Então, a gente tem que pensar assim, o correto para o gato... Hoje, o gato doméstico, ele já não sair de casa, né? Então, como a gente não consegue controlar se ele vai ter contato com um gato estranho, se ele vai fugir, se ele vai voltar, atropelamento, o ideal, o indicado para gato é que ele não saia de casa. Isso no inverno, então, já ajuda ele a ficar aquecido. Roupinha é uma coisa que você tem que acostumar o gato de filhote. Porque se ele for... tem aqueles gatos que não têm pelos, eles sentem frio, aqueles eles até ficam mais de roupinha, assim. Mas o gato normal, se você pôr uma roupinha, ele vai travar. Então, ele vai odiar a cada momento. E a gente sabe que não pode estressar o gato, né? Então, assim, mas se ele é acostumado com roupinha, pode pôr no mesmo sentido. Se for pelo longo, pode embolar. O gato gosta de se lamber, então para se limpar, né? Então, não dá para deixar o dia inteiro, tem que pôr um pouco, tira um pouco, põe só à noite. E a hidratação é a mesma coisa, né? Eles são mais... Se você passar alguma coisa que tem cheiro, que eles não gostem, eles vão odiar cada momento daquela situação. Então, o gato é mais autônomo mesmo. Até quando você estava falando, me lembrou vários memes que a gente vê na internet de alguns tutores que tentam colocar aquelas coisinhas na patinha e eles ficam travados assim, é muito engraçado. Então, tem que ter muito esse cuidado e, que nem você falou, não estressar eles também, que às vezes vai achar que tá fazendo bem e tá fazendo mais mal ainda, né? Isso, os gatos, eles aprendem muito de filhote. Então, tudo que você começa a fazer com eles com 4, 3 meses, eles tendem a se adaptar. Tanto a alimentação, quanto, vou pôr roupinha, vai dormir aqui, vou fazer assim. Mas tentar depois de adulto fazer essas coisas, não acho que vai dar certo. Não vai dar muito certo. Débora, eu quero te agradecer pelo tempinho que você disponibilizou para vir aqui nos nossos estúdios novamente com essas explicações. Obrigada, viu? Obrigada a você, eu adoro vir aqui. Bom, uma próxima traz pet, hein? Vai vir. Pode trazer. Obrigada.